Saudações a todos. Nessa parte estudaremos e praticaremos sobre o assunto de execuções condicionais em iterações. As execuções condicionais são as estruturas if, elif, else, que foram expostas nesse canal em alguns vídeos sobre execuções condicionais. E agora vamos verificar que é possível você inserir essas estruturas nos laços das iterações. O objetivo disso é criar possibilidades de execução bastante ramificadas, ou seja, você anexar programas em outro e controlar o fluxo de execuções dos programas, segundo critérios criados por nós mesmos. Primeiramente, nós vamos entender como funcionam essas estruturas através do fluxograma a seguir. Você cria uma declaração por atribuição. Essa declaração é analisada de forma booleana, com resultados verdadeiro ou falso. Se o resultado for falso, as iterações não ocorrem e o programa ele segue para outras linhas do código, dependendo do seu programa. Se a análise booleana for verdadeira, ocorre a execução do laço que está submetida à instrução, que pode ser while ou for. Só que os comandos do laço, eles ficam submetidos a uma outra estrutura que chamamos de análise booleana secundária. Essa estrutura ela é formada pelas instruções if, elif, else. Essas estruturas elas também fazem análise booleana, assim como as instruções while e for. E cada instrução dessa, if, elif, else, irá conter seus respectivos comandos, de acordo com o que você está programando. E apenas uma dessas instruções será escolhida para a execução do laço. Ou seja, os comandos que estão associados a uma dessas instruções serão os comandos escolhidos para a execução. Após a execução do laço, ocorre a reanálise da sua declaração, se ela foi atualizada ou não. Se ela continuar sendo verdadeira, novamente o laço é executado da forma anterior, escolhendo-se uma das instruções, executando os seus comandos respectivos de uma dessas instruções e ocorrendo novamente a reanálise da sua declaração inicial. E assim o processo ele se repete. As iterações ocorrem até que em um certo momento a sua declaração por atribuição atualizada ela será falsa e o programa ele prossegue executando as linhas pós-iteração. Vamos fazer aqui um exemplo com uma lista de notas. Classifique as notas de 100 alunos de uma turma de acordo com os seguintes critérios. Se a nota for de 0 a 3, considere ela ruim. Se ela for de 4 até 7, considere a nota como alarmante. Se ela for de 8 até 10, considere essa nota uma boa nota. Ou seja, eu vou pegar uma lista de 100 notas, eu não conheço as notas, e a cada valor que eu for abordando, eu vou considerá-la ruim, alarmante ou bom, dependendo dessa faixa aqui, dessas faixas de critérios. Então vamos abrir aqui o Spider, o idle Spider, e vamos trabalhar primeiro com a lista das notas. Eu não conheço as notas, elas vão chegar para mim para serem classificadas, e o que será feito é o seguinte: eu vou criar uma lista aleatória. Eu vou utilizar a função random. Para isso eu vou importar o módulo random, import random. Em seguida eu vou iniciar a lista. A minha lista inicial ela será vazia para receber as listas da função random. O random vai criando valores aleatórios, os valores de 100 notas. Vou inserir um contador e esse contador está relacionado à quantidade de notas. As notas são de 1 até 100. Eu vou começar com o valor 1, i igual a 1. Eu vou iniciar uma estrutura de iteração com a instrução while com relação a
o valor i, que é a quantidade de notas. Enquanto i for menor ou igual a 100, execute-se um laço. Esse laço ele vai processar a inclusão das notas na lista vazia que eu criei ali na linha acima. Primeiro eu vou criar aqui uma variável com um valor que será um valor aleatório. A cada iteração será gerado um valor aleatório. E eu vou utilizar a função random para chamar um valor aleatoriamente, um valor float, entre 0.00 e 1.00. Eu vou utilizar aqui o comando random para chamar o módulo e random para chamar a função. Essa função ela vai, como eu falei, chamar um valor aleatório entre 0 e 1. Só que as minhas notas são de 0 a 10. Aí eu vou multiplicar o resultado dessa função random por um valor float 10. Eu agora vou criar um comando com relação à lista vazia. Esse comando ele fará a adição dos valores escolhidos na lista vazia. Isso será feito 100 vezes, são 100 notas. A cada escolha aleatória que é feita pela função random, esse comando ele vai inserir esse valor, no caso o valor da variável s, na minha lista vazia. E o comando é lista.append e no argumento s, sendo append uma função intrínseca à minha lista. Na próxima linha será feita a atualização da minha variável i, que é o meu contador com relação à quantidade de notas, e igual a i mais 1. Pronto, esse daqui é o laço com relação a essa iteração. Essa iteração no todo ela irá gerar a lista de notas. Vou criar uma próxima iteração, outra estrutura de iteração. Essa iteração ela classificará as notas. Esse será o objetivo da próxima iteração. Eu vou criar uma instrução for para iterações, que irá iterar uma variável j. Essa variável j está associada aos índices da lista, que será de 0 até 99. J in range, função range, para criar um intervalo de 0 até um valor menor que 100, com passo 1, de 1 em 1 unidade. Então ficará de 0 até 99. As iterações na instrução for. Então leia-se assim: para j no intervalo de 0 até menos que 100, execute-se o laço. O laço ele será composto pela estrutura das execuções condicionais com seus respectivos comandos. E os critérios da execução condicional serão aqueles do exercício. De 0 a 3, uma nota ruim. Acima de 3 até 7, uma nota alarmante. E acima de 7 até 10, uma boa nota. Eu vou iniciar com uma instrução if. Eu preciso associar uma variável ao intervalo de 0 a 3 e para os outros intervalos também. Essa variável ela será um elemento da lista j associado a um índice. E a sintaxe é a seguinte: lista j, um elemento da lista no índice j. Este elemento sendo maior ou igual a 0, e o mesmo elemento menor ou igual a 3, execute-se o laço submetido a essa instrução. O laço é apenas um comando, que é a função print. Print, onde eu vou imprimir o número de ordem do aluno, a nota e a classificação da nota. Essa será a sequência que será mostrada no console à direita. Eu vou criar aqui a string, inserir strings de transformação, uma representando o número inteiro, que é o número de ordem,
Eu vou colocar uma string de transformação representando um valor float de 2 casas decimais. E a sintaxe ela é assim, .2f. O f é do valor float, que irá substituir a string de transformação. E o .2 ele representa um valor com 2 casas decimais. Um valor float com 2 casas decimais. E em seguida, a classificação. Ruim para este intervalo. Vou colocar um operador de transformação de strings. E as variáveis que vão substituir as strings de transformação são duas. É o número de ordem, que é o meu contador J, e o elemento da lista naquele índice, que é lista J. E esse é o laço associado a essa instrução if. A outra instrução é a instrução elif. Caso contrário, se o elemento da lista estiver acima de 3 até um valor 7, então a nota ela é considerada alarmante. Lista J maior que 3, lista J menor ou igual a 7. Se o meu elemento da lista estiver nesse intervalo, acima de 3 e menor ou igual a 7, então execute-se uma certa quantidade de comandos. Também será apenas um comando, que também é uma função print, que irá mostrar, assim como na parte de cima, um número de ordem, a nota do aluno e a sua classificação. A única alteração que farei aqui é considerar alarmante a nota que será impressa no console à direita. E por fim, eu vou inserir a instrução else. Caso contrário, a minha nota não esteja em nenhum dos intervalos apresentados, eu vou inserir um comando, também será a função print, com a alteração na classificação, que será bom. Pronto, e aqui está terminado esse programa. É um programa que recebe uma lista de notas e faz a classificação das notas seguindo alguns critérios de intervalo e de classificação. Eu vou salvar esse programa, eu vou chamá-lo de notas. E agora eu vou executar esse programa apertando F5 e ele me dá o resultado em seguida. Os números de ordem vão de 0 até 99, são 100 notas. E aqui eu tenho as notas com 2 casas decimais. E dependendo dos critérios que eu criei na programação, as notas estão aqui com as suas atribuições classificatórias: ruim, alarmante e bom. E eu posso gerar uma outra lista, ela fará outra escolha aleatória de valores com as suas respectivas classificações. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.